seguinte definição. Daí você tem a seguinte, esta proposição, ela permite a seguinte definição, que eu vou colocar aqui. Repare que a soma independe do A que eu escolho, no caso em que as duas integrais convergem. Então, daí você tem a seguinte definição. Esta proposição permite a seguinte definição. Definição. Que é possível por conta desta proposição. Seja f uma função contínua em R. Nós dizemos que f é integrável na reta toda em R, quando existe um A real, tal que a integral de A mais infinito da F e a integral de menos infinito até A da F converge. E nós já sabemos daquela proposição, se converge para A, converge para B, qualquer que seja o B real. Tá certo? E a soma, ela é a mesma, independente que seja o A. Então, daí eu posso escrever o seguinte: sendo a soma, que soma integral de A mais infinito da F, melhor escrevendo, integral de menos infinito. Por que eu insisto em apagar com isso? Né? Com o dedo. Sendo essa soma aqui, ó, integral de menos infinito a da F, mais a integral de A mais infinito da F, sendo a soma artigo definido, independe da escolha do A. Qualquer que seja o A vai dar o mesmo, e qualquer que seja o A, as duas integrais convergem, porque se converge para um, converge para todos. Se converge para um valor de A, converge para todo valor de A. Então, sendo essa soma chamada, ou melhor dizendo, denominada integral imprópria de quem? De F em R. Ela é denominada, sendo a soma denominada integral imprópria de R em R e denotada por isso aqui, integral de menos infinito a mais infinito da F. Então, quem é isso aqui? Quem é essa soma aqui? Tá? Faz todo sentido essa definição por causa daquela proposição lá. Aí vamos a um exemplo. Tá? Vamos dar um exemplo. Integral a função f de x igual a 1 sobre 1 mais x2. Ela é integrável em R? Vamos ver, ó. Lá. A função f de x. Vocês entenderam que essa definição ela só é possível por causa, ela é garantida por causa daquela proposição lá, tá? A função f dada por f de x igual a 1 sobre 1 mais x2, ela é integrável em R? Faz sentido essa pergunta, por quê? Porque a minha função, o seu domínio é os reais. E ela é contínua na reta. E a pergunta é, ela é integrável em R? Então vamos lá. Vamos mostrar que existe um A
exibir um A, tal que a integral de menos infinita a A, que é a integral imprópria dessa função, converge, e a integral de A mais infinito também converge. Como eu faço isso? Bem, escolho um A, vou escolher um zero. Então, observe, tem-se. Quem é a integral de 0 a mais infinito da função f, que é uma integral imprópria. É uma integral imprópria e mais infinita. Ela não é imprópria no zero, ela é imprópria e mais infinita. Quem é, por definição, essa integral? Por definição, isso é o limite com u tendendo a mais infinito da integral de 0 a u de 1 sobre 1 mais x2 dx. Tá? E isso é, portanto, o limite com u tendendo a mais infinito. Qual é a integral primitiva de 1 sobre 1 mais x2 em R? Arco tangente, muito bem, arco tangente de x, de 0 a 1. Então, isso é o limite com u tendendo a mais infinito de quem? Do arco tangente de u menos o arco tangente de 0. Arco tangente de 0 é 0. Então fica o limite do arco tangente de u com u tendendo a mais infinito, que é igual a quanto? Π sobre 2. Muito bem, π sobre 2. Tá? Então a primeira integral, essa converge, mas para eu ter a função sendo integrável em R, precisa que a integral de mais infinita a 0, de menos infinita a 0 também, ela precisa convergir, essa integral. Tá? E, agora vamos ver, agora, quem é a integral de menos infinita a 0? Mesmo procedimento, de 1 sobre 1 mais x2. Por definição, isso é o limite com u tendendo a menos infinito da integral de u a 0 de 1 sobre 1 mais x2. Integral em x, que é igual a quê? Vamos lá. Essa integral é igual a que integral? É igual a limite com u tendendo a menos infinito do arco tangente de x, arco tangente de x, de quanto a quanto? De u a 0. Isso é o limite com u tendendo a menos infinito, arco tangente do 0 que é 0, menos o arco tangente de u. Então fica só menos o arco tangente de u. E quando u tende a menos infinito, o arco tangente de u tem limite menos π sobre 2. Com menos na frente, está π sobre 2. Ou seja, as duas integrais convergem para a constante, para o limite de integração sendo 0. Então, para A igual a 0, você tem, né, à luz da definição, as duas integrais convergem. Quer dizer, as integrais impróprias são números reais. É isso que é convergir, tá? Então, daí, qual é a conclusão? A função f, ela é integrável aonde? Em R. E qual é o valor da integral imprópria? Qual é a integral imprópria da função f? Isto é, integral imprópria de 1 sobre 1 mais x2. É π, porque é a integral de menos infinito a 0, mais a integral de 0 a mais infinito. A integral de 0 a mais infinito dá π sobre 2, a integral de menos infinito a 0 dá π sobre 2, isso dá π. Olha, você sabe qual é o gráfico da função f? O gráfico da função f é esse chapéu aqui. É esse chapéu aqui.
são par. E se você considera a região ômega ao longo da reta limitada pelo gráfico de f e pelo eixo das abscissas, tá? Essa região é ilimitada, mas ela tem área finita, desde que você tenha como área essa integral. A área quanto é? Π integral. Entendeu? A região ilimitada com área finita. Entendeu? Ela ocupa uma porção, né, de tamanho finito. Tá? A região é ilimitada. Ela é ilimitada, mas tem área finita. Né? Tá? Bem, essa versão tem a versão dessa definição para o intervalo AB aberto. Tá? E a definição é possível por causa de uma proposição análoga, que eu só vou enunciar porque a demonstração é semelhante. O procedimento de demonstrar é semelhante ao que eu fiz aqui, tá? Que é o seguinte. Outra coisa, vamos ver um caso em que não converge, tá? Que não tem a integral imprópria. Vê aqui, ó. A função não é integrável. Que é aqui. Olha aqui. A função. Outra pergunta. A função f de x igual a x sobre 1 mais x2. Ela é integrável em R? Pergunta. E você vai ver que não. Tem-se, ó. Vamos lá. Quem é a integral de 0 a mais infinito da função f? Isso é, por definição, limite com u tendendo a mais infinito da integral de 0 a u de quem? Da função f. Não é? Então isso é o limite com u tendendo a mais infinito de 1 meio da integral de 0 a u de 1 sobre 1 mais x2 vezes 2x dx. Para ficar integral de 1 sobre v, ó, chama isso aqui de v, dv, tá? Então isso aqui fica, ó, o limite com u tendendo a mais infinito de 1 meio do logaritmo natural de v, do módulo de v, logaritmo natural do módulo de 1 mais x2, que é 1 mais x2, de 0 a 1. Então quem é isso? É o limite com u tendendo a mais infinito de metade do logaritmo natural de 1 mais o 2. Que fica 1 mais 2 menos logaritmo natural de menos metade do logaritmo natural de 1, que é 0. E quando u tende a mais infinito, 1 mais o 2 tende a mais infinito. Como está no argumento do logaritmo natural, esse limite aqui é mais infinito. Ou seja, essa integral diverge. Daí, a integral de 0 a mais infinito de 1 sobre 1 mais x2, essa integral diverge. De x sobre 1 mais x2, essa integral diverge. E, portanto, assim, a função f não é
integrável em R. Veja aqui, por quê? Porque não existe um A, olha o argumento, por que ela não é integrável em R? Não existe um A tal que a integral de A mais infinito converge e a integral de menos infinita A converge. Por quê? Porque se existisse um A tal que a integral de A mais infinito e a integral de B de menos infinito, se existisse um A, se existir um A tal que a integral de A mais infinito converge e a integral de menos infinito a A converge, então a integral de 0 a mais infinito tem que convergir. E não converge. Porque olha a proposição, ó. Olha a proposição. Eu apaguei, né? Estava lá, né? Se existe um A, né? Porque a proposição se existe um A tal que essas duas integrais convergem, então a integral de B a mais infinito e de menos infinito a B tem que convergir para todo B. Então não pode existir um A tal que as duas integrais convergem. A integral de A mais infinito converge e a integral de menos infinito a B converge. Desculpe, não existe A tal que a integral de A mais infinito converge e a integral de menos infinito a A converge. Porque se existir, em particular essa tem que convergir, mas essa não converge. Entendeu o argumento? Pronto. Então, ela não é integrável. Ela não é integrável. Porque ser integrável é o quê? Olha aqui, ó. Ser integrável é existir um A tal que as duas convergem. Tá? Aí vem uma proposição, agora, que é a seguinte, ó. Encerra, começa outra.